Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo jóia. Vamos lá para a gente dar início à nossa terceira semana do PET 1 de Biologia. Vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar alguns conceitos de energia. Começando pelo conceito de metabolismo, nós vamos ver o que é o metabolismo e vamos ver 3 tipos de metabolismo energético, tá? Vou abrir o PET aqui para vocês, vou compartilhar a tela. Então, vamos lá. Aqui no PET está mostrando para vocês, falando o que é o metabolismo, né? Tá aqui o conceito de metabolismo. Mas antes a gente vai ver, vamos ter a ideia de que todo ser vivo necessita de algum tipo de energia para sobreviver. Nós, seres humanos, nós precisamos nos alimentar para a gente ter energia e fazer as funções do nosso dia a dia, né? Para a gente conseguir comer, para a gente conseguir andar, para a gente conseguir fazer a digestão, também envolve energia, a nossa respiração envolve energia, enfim, todas as atividades do nosso dia a dia, seja elas as que a gente faz no dia a dia, seja as que a gente tem dentro do nosso corpo, elas também são, elas também precisam de algum tipo de energia. Só que nós não produzimos o nosso próprio alimento, como as plantas fazem. Então, a gente chama as plantas por elas produzirem o seu próprio alimento, através da fotossíntese que a gente vai ver daqui a pouco, a gente chama esses seres, que são as plantas, de seres autótrofos. O que significa autótrofo? São aqueles que produzem o seu próprio alimento, eles não precisam buscar em outro ser vivo o alimento que ele necessita, a energia que ele necessita. Então, as plantas, por elas serem seres autótrofos e produzirem o seu próprio alimento, produzirem sua própria energia, elas estão sempre na base da cadeia alimentar. Daqui a um tempo a gente vai rever esse conceito de cadeia alimentar também, mas hoje vocês precisam ter em mente isso, que metabolismo, olha só, inclusive está aqui, ó, metabolismo são os processos que nos dão estruturas e elas estão envolvidas, olha só, aqui está escrito, o conjunto de processos químicos que garantem as necessidades estruturais. Que necessidades são essas? Todas aquelas que eu acabei de falar para vocês. Para a gente andar, para a gente correr, para a gente se exercitar, para a gente fazer a nossa digestão, e elas estão envolvidas na liberação e utilização de energia no interior das células. Todo esse processo de metabolismo está envolvido, ele acontece no interior das nossas células, não só das nossas, mas ele acontece também no interior das células das plantas, por exemplo, que fazem, né, que produzem um tipo de energia, certo? Ele é responsável aqui, ó, pelo crescimento, manutenção e reparo das nossas células, de todo o nosso corpo, de todo o nosso organismo. As reações que compõem o metabolismo podem ser classificadas em dois grandes processos. O anabolismo, que é relacionado à síntese das biomoléculas, e o catabolismo, que é a quebra dessas moléculas, tá? Então, nós vamos ver eles. A gente vai ver aqui, ó, primeiramente, a fotossíntese. O que é a fotossíntese? Falei para vocês agora há pouco. A fotossíntese é um processo onde as plantas produzem o seu próprio alimento, produzem a energia necessária. Se a gente parar para pensar em energia, a gente tem que pensar o seguinte: se eu não colocar gasolina em um carro, o carro não vai andar, a não ser que ele já tenha gasolina lá dentro. Mas se eu não colocar gasolina nesse carro, ele não vai andar. É a mesma coisa para a gente. Se a gente não se alimentar, nós não vamos conseguir fazer as atividades do nosso dia a dia. Se uma planta não fazer a fotossíntese, não ter esse processo de fotossíntese, ela não vai ter energia para quê?
para as células, né, para todas as células dela fazerem o metabolismo. E outra coisa, como eu falei para vocês, elas estão na base da cadeia alimentar, as plantas estão na base da cadeia alimentar, como é que elas vão fazer? Se elas não tiverem energia, elas não vão conseguir passar essa energia para quem? Para as próximas, para os outros seres vivos que se alimentam de planta. Então, vamos pegar um exemplo bem simples de cadeia alimentar. A gente tem plantas que fazem fotossíntese, aí tem a vaca que se alimenta, o boi, a vaca que se alimenta daquele capim da planta, e nós, seres humanos, que nos alimentamos de carne de vaca, certo? A planta produz energia, a vaca absorve aquela energia da planta, e nós absorvemos a energia tanto da vaca quanto da planta, que foi alimento para a vaca. E percebam, então, que é tudo um ciclo. Nossos metabolismos estão todos entrelaçados. Não é só o nosso metabolismo, não é só o metabolismo da vaca, não é só o metabolismo da planta. Tem todo um ciclo por trás disso, tá? Então, vamos continuar. O que é fotossíntese? É um processo de conversão da energia luminosa. Da onde que vem essa energia luminosa? Do Sol. Em energia química, onde o organismo autótrofo, lembram que eu falei para vocês? Seres autótrofos são as plantas que fazem fotossíntese. Eles sintetizam. O que é sintetizar? Produzir as substâncias a partir de água, dióxido de carbono, ou também o gás carbônico, como a gente chama, ou então o CO2, e luz. A luz é a energia luminosa que vem do Sol. Olha só, aonde acontece essa fotossíntese, vamos ver a fórmula dela. 6 moléculas de gás carbônico, 12 moléculas de água, H2O, luz e clorofila. Lembrem que clorofila é o porquê da planta ser verde é por causa da clorofila. Então, ele tem o resultado aqui, ó, moléculas de glicose, água e oxigênio. Percebam, a planta, ela precisa, olha só, ela precisa de gás carbônico para ela fazer o processo de respiração. Vamos falar que é um processo de respiração. A planta precisa do gás carbônico e ela libera oxigênio. Agora eu vou perguntar para vocês. O que nós precisamos para a gente respirar? Oxigênio. E o que a gente libera no processo da nossa respiração? Gás carbônico. Então, nós, seres humanos, nós inspiramos gás oxigênio, que veio lá da fotossíntese das plantas, e a gente libera gás carbônico. O que a planta faz? Ela pega esse gás carbônico, transforma na fotossíntese, libera o gás oxigênio. Lembra quando eu falei, é um ciclo? É tudo um ciclo, está tudo interligado. Tudo na natureza funciona perfeitamente, tá? Vamos continuar. A fotossíntese, ela é dividida em 2 etapas, então. Ela é dividida na fase fotoquímica ou fase clara e a fase química ou fase escura. Por que fase fotoquímica? Porque foto vem de luz. É quando, de dia, a planta precisa da energia luminosa lá do sol, ela utiliza para fazer a fotólise, né, que é o processo da fotossíntese, e libera energia que a gente chama de ATP. Essa fase da fotossíntese, essa fase clara, ela ocorre em células, nas organelas lá na planta, que chama tilacoide, certo? Então, lá na fase clara, lá na fase de dia que a planta vai fazer a fotossíntese, ela vai produzir ATP. E na fase escura, quando que é a fase escura? É o contrário da fase luminosa, né? É de noite que a planta faz, ela não para de respirar de noite e continua respirando de dia. Ela continua igual nós não paramos de respirar quando a gente está dormindo. A gente continua respirando o tempo inteiro, certo? Então, o que acontece? O gás carbônico, os hidrogênios da molécula
desse resultado da fotossíntese e ATP, que aqui a gente chama de NADPH2, tá? E moléculas de ATP, o que são moléculas de ATP mesmo? Moléculas de energia, como eu falei para vocês. Elas são formadas na fase clara e são utilizadas na formação da glicose. E aí ela ocorre numa outra organela, a gente já viu organela, né? Ela ocorre numa outra organela que se chama estroma, certo? Agora, aqui tem uma imagem, né, do processo de fotossíntese, né? Entra água, sai oxigênio, entra gás carbônico, sai glicose, luz solar, e tudo isso acontece nos tilacoides, são pedacinhos lá do cloroplasto. Na nossa aula de organelas celulares, eu falei para vocês do cloroplasto, né? Que ele estava envolvido no processo de fotossíntese. Continuando, a gente vai ver agora a respiração celular. A maior parte dos seres vivos utiliza carboidratos como fonte de energia. Nós, seres humanos, a gente usa carboidrato como fonte de energia. Que carboidrato? O maior que a gente conhece, batata, né? Batata doce, tem uma infinidade aí de outros carboidratos que a gente poderia citar. Então, eles são fonte de energia. Por isso que a gente não pode deixar de comer carboidrato, porque eles nos dão energia, tá? E essa respiração celular, ela ocorre de duas formas. Ou com oxigênio, na presença de oxigênio, que a gente chama de respiração aeróbica, e sem oxigênio, aqui, ó, ausência de gás oxigênio, que a gente chama de respiração anaeróbica. Vamos ver cada uma delas. A respiração aeróbica é um processo da quebra da glicose, a glicose aqui, ó, a glicose aqui na fotossíntese. Então, nessa respiração aeróbica com oxigênio, ela faz a quebra da glicose, da molécula de glicose, para nos dar energia. Onde que está essa glicose? Lá no carboidrato, que é a fonte de energia, tá? Então, a respiração, ela é dividida em 3 etapas: a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então, tem aqui, né? Aqui, ó, ciclo de Krebs, tem a glicose e a cadeia respiratória. A glicólise, ela ocorre no citoplasma das nossas células. Onde que está o citoplasma? É o que envolve as organelas, lembram? E as fases seguintes ocorrem na mitocôndria. Quando vocês viram o vídeo, a aula de organelas celulares, eu falei bastante para vocês, mitocôndrias são muito importantes porque elas estão ligadas no processo de respiração celular, tá? Então, aqui a gente tem a glicólise, formação de energia e a formação de energia. Na grande maioria das vezes das reações químicas, a gente vai ter como resultado a água, tá? Quase sempre, na grande maioria das vezes. E quando a gente, por exemplo, nosso metabolismo, que a gente se alimenta de carboidrato, olha o resultado aqui, ó, energia que vão para todas as células, que ocorre esse processo lá na mitocôndria, certo? Nosso último processo aqui é a fermentação. O que é fermentação? Lembra da respiração anaeróbica que não tem oxigênio? Então, vamos ver ela aqui de novo. É um processo completo da cadeia respiratória, com substituição do gás oxigênio, porque não é utilizado aqui, gás oxigênio não é utilizado na respiração anaeróbica, por outros compostos, tá? A fermentação, ela ocorre sem gás oxigênio e não envolve a cadeia transportadora de elétrons. O que significa isso? Não necessita de uma cadeia, por exemplo, igual essa daqui, ó. Acetil, coenzima A, isso daqui são todas enzimas que vão se transformar em energia. Isso não acontece, esse processo não acontece lá na fermentação, tá? E veja um esquema do resumo aqui, ó. Então, esse aqui é um resumo, mas bem resumo mesmo, da respiração anaeróbica, da fermentação. Qual é o processo de fermentação mais conhecido que a gente conhece?
que que a gente conhece, que nós conhecemos, é o processo do pão. A gente conhece, né? O pão existe há milhares de anos. Então, o que acontece? A fermentação, quando a gente coloca lá um fermento químico, um fermento biológico, não necessita de oxigênio para aquela massa do pão crescer, por exemplo. Tá? Existem outros tipos de fermentação também, mas, de um modo geral, o processo para isso acontecer, para a fermentação acontecer, é dessa forma, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, eu estou à disposição para vocês, tá bom? Até mais!